Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Rodolfo Paludeto e eu estou gravando esse vídeo para desmistificar algumas questões relacionadas à formação do preço de venda, que é um dos pontos mais importantes que todas as empresas aplicam, possuem e muitas das vezes realmente é negligenciado de uma maneira assustadora, eu diria assim. Então, estou gravando esse vídeo simplesmente para ajudar a abrir um pouquinho a visão de alguns aspectos muito importantes quando a gente fala de formação de preço de venda. Eu atuo especificamente em gestão empresarial, em consultoria empresarial, e um dos ramos que eu tenho atuado é a gestão financeira voltada para micro, pequenas e até médias empresas. E eu tenho encontrado o mesmo erro, ou na maioria das empresas, erros parecidos envolvendo o preço de venda. E é nesse ponto que eu quero atuar. Quando a gente fala em preço de venda, há muitos aspectos importantes, muitos mesmo, diversos conceitos, desde a diferença entre custos e despesas, entender realmente o que é margem de contribuição, entender realmente a aplicação do ponto de equilíbrio, conceitos relacionados a fluxo de caixa, conceitos relacionados a capital de giro, tudo isso influencia na gestão financeira. Quando a gente vai falar em formação de preço, nós precisamos entender muito bem a diferença entre custos e despesas e quais são os componentes que são influenciados ou que influenciam a formação de preço. Por quê? Porque a grande maioria das micro e pequenas empresas ainda aplicam aquele único conceito, eu compro por 1 e eu quero 100% de lucro, eu vendo por 2. Esse é o maior erro do mundo. Formação de preço não pode partir desse princípio e é por isso que eu estou gravando esse vídeo. Óbvio que nós não vamos conseguir conversar sobre todos os aspectos importantes da formação de preço através de um vídeo só. Precisamos de um curso, enfim, de uma aula completa, mas eu gostaria de ressaltar aqui os principais pontos, as principais características, aquilo que você realmente precisa precisa prestar atenção de maneira considerável para não cometer algumas falhas, para não cometer alguns erros, porque muitas empresas ainda cobrando esse 100% de lucro, acha que estão tendo lucro e muitas vezes estão tendo prejuízo. Muitas vezes você acredita que vender pelo dobro do que você paga vai garantir o preço, vai garantir o resultado que você busca, vai garantir o resultado que você procura, vai garantir a prosperidade do seu negócio. Na verdade, não tem nenhuma garantia. Você precisa analisar diversos outros conceitos, diversos outros aspectos, diversas outras situações. Mas aí você fala, Rodolfo, o meu concorrente cobra esse valor, como é que eu vou cobrar mais que isso? Você não é o seu concorrente. Óbvio que o mercado em si é uma das avaliações que você deve ter para entender realmente o custo e formar o preço de venda, mas não é a única. Você não é a cópia fiel do seu concorrente. Nem que você tenha o mesmo custo, a mesma despesa, você deve considerar as mesmas variáveis. Você tem que se avaliar, se autoavaliar para considerar, para formar o preço de venda da maneira correta. Então, muito cuidado com relação a isso. Talvez você está tendo prejuízo e não sabe. Sabe, um dos indicadores que isso acontece, você está vendendo muito bem, vende, trabalha que nem louco, não consegue parar, trabalha, chega no final do mês, nunca sobra ou sobra muito pouco. Se isso está acontecendo na sua empresa, talvez o preço, talvez não, é quase certo que o preço de venda está formado da maneira incorreta. E isso não pode acontecer, Você precisa trabalhar de maneira que sempre esteja avançando e evoluindo no seu negócio como um todo, tá? Então aqui eu vou exemplificar o porquê que esse comprar por 1 e vender por 2 não garante coisa nenhuma. Talvez vender por 1 e 10 garantia, mas depende de muitas outras variáveis, tá? Muito cuidado nisso. Então vamos avaliar esse exemplo e depois a gente volta a conversar. Então, quanto que eu devo cobrar realmente no meu preço de venda? Antes de entender quais são os aspectos, nós precisamos entender o que? O preço de venda é formado de maneira básica por esses 3 componentes: custo, tudo aquilo que está diretamente ligado à sua operação, despesas, gastos acessórios para que você consiga concluir o seu processo, e lucro é a margem que você quer de retorno, de resultado no seu negócio. Essa é a função básica da formação do preço de venda. Óbvio que existem algumas questões variáveis que você precisa considerar,
mas de uma maneira básica, essas são as questões, os componentes que nós devemos considerar. Então, vamos para o seguinte exemplo. Uma loja de canetas, tá? Eu poderia citar qualquer exemplo aqui, mas vamos supor que é uma loja de caneta, que ela compra cada caneta do seu fornecedor por R$1. Então, o que ela paga para o seu fornecedor é R$1. E toda vez que ela vende um produto, ela tem 10 centavos de imposto na venda. Então, um imposto na venda de 10 centavos. E ela possui um custo fixo de R$1.000. Pode ser aluguel, pode ser salários, pode ser diversas outras questões. Então, como que a gente divide esses componentes? O primeiro deles, a compra das canetas, né, o gasto que ela tem com a caneta, a gente chama de custo. E esse custo ele é variável. Depois, talvez, se tiver engajamento, eu vou gravar outros vídeos explicando cada um desses conceitos. Mas você precisa entender que a compra, o que você paga para o seu fornecedor é custo, tá bom? Aí cada imposto que você paga, os 10 centavos que você paga que tem influência diretamente na venda, a gente vai chamar de despesa. Tá? Isso não é custo, isso é despesa, e como ela é influenciada diretamente pela quantidade vendida, nós vamos considerar como despesa variável. E o custo fixo, conforme o nome já diz, ele é um custo fixo, você tem que pagar ele independente de você vender, independente de você abrir as suas portas ou não. Então, nós temos os três componentes, custos e temos a despesa. A margem de lucro nós não definimos, mas vamos, nesse cenário, identificar como a nossa margem de lucro seja de 100%. Tá? Eu comprei por R$1 a minha caneta e quero vender por 2, ou seja, 100% a mais do que eu comprei. Será que eu vou ter algum lucro? Será que eu vou ter esse 100% de lucro? Vamos avaliar. Então, o lucro de 100%, vendi 800 canetas, e qual que é o resultado que eu obtive? Vamos avaliar esse exemplo. Então, se eu vendi 800 canetas por R$2, eu tive um faturamento de R$1.600, ou seja, 800 vezes 2, R$1.600. Eu tinha uma despesa variável, lembra do meu imposto na venda? Então, a cada caneta que eu vendi, eu tinha 10 centavos de imposto. Então, 800 canetas vezes 10 centavos me deu R$80 de imposto, isso é despesa. E eu tive o custo, lembra que eu paguei R$1 em cada caneta, se foram 800, então 800 vezes 1, R$800. E mais o meu custo fixo de R$1.000, que eu já tinha de aluguel, de salário e assim por diante. Somando isso tudo, eu tenho R$1.880 de gastos, meus custos e as minhas despesas. Se eu faturei R$1.600, eu tive um prejuízo de R$280. Você conseguiu entender isso? Você conseguiu entender que o preço de venda tem outras influências? A quantidade vendida tem muito a ver com o seu lucro, com a sua margem de lucro. Os seus custos fixos e as suas despesas têm tudo a ver com o resultado que você obtém. Então, simplesmente dobrar o preço que você paga na mercadoria que você vende, no produto que você vende, não significa nada. Muito cuidado com isso. Vamos avaliar outro exemplo. Essa mesma loja de canetas compra do seu fornecedor pelos mesmos R$1, tem os mesmos 10 centavos de imposto, tem o mesmo custo fixo de R$1.000. Mas vamos supor que ela venda por R$1,50, ou seja, um preço menor do que o cenário anterior. Só que ela vendeu 3.000 canetas. Qual que é o resultado que ela obteve? Os mesmos custo variável, a mesma despesa variável e o mesmo custo fixo. Se ela vendeu 3.000 canetas por R$1,50, ela teve um faturamento de R$4.500. A despesa variável, os 10 centavos, vezes as 3.000 unidades de caneta, R$300. O custo variável, 3.000 canetas vezes 1, ela teve R$3.000 de custo. E teve R$1.000 de custo fixo. Somando todos os gastos, a despesa e os custos, dá R$4.300. Se ela faturou R$4.500, então significa que aqui ela teve R$200 de lucro. Reparou que às vezes cobrando menos eu tenho mais lucro. Por quê? Porque eu vendi mais canetas. Isso é óbvio, né? Parece tão simples e na verdade é simples. A gente precisa realmente entender isso. O preço de venda, o preço que eu cobro, não é a única influência do meu resultado. Eu preciso entender, eu enquanto empreendedor, eu enquanto microempreendedor, pequeno empreendedor ou até médio empreendedor, eu preciso entender desses aspectos e de como que isso influencia no meu resultado.
Empresa que não tem resultado positivo, ela não se justifica, ela não tem justificativo de continuar acontecendo. Então, por isso, a formação do preço de venda é tão fundamental. Poderia aqui citar diversos outros exemplos, poderia aqui conversar com vocês de diversas outras formas, mas talvez essa é a forma com que eu enxerguei de ser mais simples. Eu vou gravar outros vídeos ensinando isso na prática, como que eu considero outros produtos, um conjunto de produtos, porque na maioria das vezes nós não temos um produto só, nós vendemos vários produtos e a formação do preço de venda precisa ser considerada de maneira conjunta. Talvez em um produto eu ganho menos, em outro eu ganho mais e as coisas vão equilibrando. Por isso é tão importante entender o conceito do markup e nós vamos trabalhar, eu vou gravar outro vídeo para auxiliar nesse aspecto também. Bom, espero que tenha ficado claro, espero que você tenha gostado, espero que realmente você consiga visualizar a importância da formação do preço e não negligenciar, entender que tem muitas variáveis importantes que devem ser consideradas para quando a gente vai formar o preço de venda, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.